E aí, gente, aqui é o Benício e nesse vídeo a gente vai ver o melhor método para resolver inequações produto e quociente. Esse método, ele costuma ser chamado de teorema de Euler, ou teorema de Bolzano, ou mesmo método dos intervalos. Em inglês ele é conhecido como Wave Curve Method, ou então aqui nós vamos simplesmente chamar ele de método da ondinha. Quando que a gente aplica esse método? Para qualquer inequação que você tiver o produto ou o quociente de funções, tá? Pode ser maior do que zero, ou maior ou igual do que zero, menor do que zero, ou menor ou igual do que zero. Tanto faz. Se essa expressão está assustando, relaxa que ali só está escrito simplesmente o quociente do produto de várias funções. Se isso ainda está um pouco estranho, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Imagina que você tenha essa inequação. Assim está um pouco mais habitual, não tá? Olha só para essa inequaçãozinha de cá. Como é que a gente resolveria essa inequação aí com o método do quadro de sinal? Você lembra como é que você fazia? Você colocava cada termo ali no lado esquerdo, nas linhas, colocava as raízes de cada um desses termos ali nas colunas e depois verificava quanto que cada termo era positivo ou negativo. Depois você fazia o produto ou quociente desses valores e via então qual que seria a solução. Mas como a gente estava interessado nos valores que eram menores ou iguais do que zero, a nossa solução vai ser então de menos infinito até zero, repara ali que não pode zerar o denominador, união com um intervalo de 3 até 5, fechado no 3, né, porque pode zerar o numerador, e aberto no 5, porque não pode zerar o denominador. Esse é o método do quadro de sinal, que a gente está habituado. É um método ruim? Não. Mas tem um método que é muito melhor, que é esse também, da ondinha que nós vamos fazer aqui, beleza? Então vamos deixar o quadro de sinal para lá. Olha só, como que funciona o método da ondinha? Você vai fazer o seguinte, você vai traçar uma única reta, que vai ser o eixo real, e vai marcar as raízes ali na nossa expressão. Repara que a bolinha aberta está dizendo que a gente não pode zerar o denominador, tranquilinho? O próximo passo vai ser verificar se a expressão toda ela é positiva ou negativa à direita da última raiz, ou seja, depois ali do 5. Se você jogar um número maior do que 5, pode ser infinito, por exemplo, pode ser um número indo para o infinito, a expressão ela vai ficar positiva ou negativa? Repara ali que quando você joga um x indo para o infinito, todo mundo ele é positivo. Então a gente já sabe que a curva depois do 5, ela está vindo uma parte positiva. Próxima etapa. Para cada raiz você vai ver se ela aparece número par ou ímpar de vezes. Se a raiz aparece número ímpar de vezes, o que vai acontecer é que a curva, a ondinha, ela vai cortar essa raiz. Então observa só, a raiz 5 ela aparece apenas uma vez na expressão. Então a ondinha ela vai cortar essa raiz. Agora, olha a próxima raiz. A raiz 3, ela aparece apenas uma vez na expressão também. Então, a ondinha corta essa raiz. Tudo bem? Mas e se a raiz aparecer um número par de vezes? Nesse caso, a ondinha ela não vai cortar a raiz. A ondinha ela vai quicar na raiz. Como assim quicar? Ela vai tangenciar a raiz, mas não vai cruzar o eixo X. Tranquilinho? Então observa ali a nossa ondinha até agora. Repara que como o 1 aparece duas vezes na expressão, repara que a raiz 1 é uma raiz dupla, a ondinha vai tangenciar a curva e continuar. Como o zero aparece apenas uma vez na expressão, então a ondinha corta o zero. Pronto, está resolvido aí a inequação. Se você observar, a gente tem aí a mesma solução, né? De menos infinito até zero, aberto, união com intervalo fechado de 3 até 5, aberto no 5. O que vocês acharam? Talvez um pouco confuso a princípio? Vamos fazer mais um exemplo e ver como que isso pode ser bom em alguns outros casos. Olha só para essa inequação de cá. Olha esse bicho horroroso. Primeiro passo, o que a gente vai fazer? Vamos traçar a reta e vamos marcar as raízes. Olha ali aquele termo x menos 4. Qual o valor de x que zera essa parcela? É o x igual a 4, né? Então vamos colocar ali a raiz 4. Como a gente está querendo que seja maior ou igual do que zero, pode ser 4 a princípio. Agora, olha esse termo ln de x menos 2. Qual o valor de x que zera esse ln? É o x igual a 3. Lembra que o ln de 1 é igual a 0, né? Então a gente tem outra raiz, que é a raiz x igual a 3. Agora, no denominador, a gente tem ali ó, x ao quadrado menos 11x mais 28 elevado a 2020. Quais são as raízes desse polinômio do segundo grau que está ali dentro? As raízes, poxa, a soma é 11 e o produto é 28? As raízes são 7 e 4, né? Então repara que como 4 está aparecendo ali no denominador, a gente não pode colocar o x igual a 4, né? Porque vai zerar o denominador. Então ali a gente tem que colocar agora o 4 com a bolinha aberta. A outra raiz é a raiz 7. Vamos colocar também com a bolinha aberta. Para a última parcela, 6 menos x. Qual o valor de x que zera aquela parcela? É o x igual a 6. Então, pronto, também ali com a bolinha aberta. Primeiro passo está concluído, traçar a reta real e marcar as raízes com as bolinhas fechadas e abertas. Próximo passo, vamos ver se a expressão ela é positiva ou negativa quando x está à direita da última raiz. Quando x é maior do que 7,
Observa só, x menos 4 vai ser positivo, né? O ln de x menos 2 vai ser positivo. Aquela parábola ali embaixo, quando está elevada a 2020, vai continuar positiva. Agora 6 menos x vai ficar negativo, né? Repare que quando x vai para o infinito, 6 menos x é um número negativo. Ou seja, essa expressão toda ela é negativa para x maior do que 7. Então essa ondinha ela vem da parte negativa, abaixo do eixo x. Agora, para a gente encerrar, então agora para encerrarmos, vamos ver aqui quais raízes que aparecem no número par ou ímpar de vezes. Olha só ali a raiz 4. Repara que ela aparece apenas uma vez no numerador e 2020 vezes no denominador. Então a raiz 4 está aparecendo 2021 vezes. Ou seja, ela aparece um número ímpar de vezes, certo? Beleza, então ali está ali a raiz 4 aparecendo um número ímpar de vezes. Vou marcar ela de amarelinho para dizer que ela aparece ímpar vezes, tá? Tô falando que 4 é um número ímpar não, tá, gente? É o número de vezes que a raiz aparece na expressão. Olha ali o ln de x menos 2. Quem zera aquela expressão é x igual a 3, né? Repara que ali a raiz x igual a 3 está aparecendo apenas uma vez. Então a raiz 3 está aparecendo um número ímpar de vezes. No denominador, olha para o termo 6 menos x. Repara que a raiz x igual a 6 está aparecendo apenas uma vez. Então vou marcar ela ali também ali, de amarelo. Está aparecendo um número ímpar de vezes. A raiz 7, ela aparece naquele polinômio ali elevado a 2020. Repara que a raiz 7 está aparecendo então 2020 vezes. Como ela está aparecendo um número par de vezes, vamos deixar ela marcadinha ali de roxo. Agora o problema está resolvido, porque a gente sabe que se a função está começando ali da parte negativa, e a gente sabe que quando a raiz aparece um número par de vezes ela quica, e quando aparece um número ímpar de vezes ela corta o eixo x, a gente pode simplesmente traçar a ondinha. Repara só, bem rapidinho, quicou, cortou, cortou e cortou de novo. Está ali a solução dessa equação. Repara que a solução vai ficar então o x menor ou igual do que 3 ou o x entre 4 e 6. Só um detalhe, repara que por causa daquele ln de x menos 2, a gente não pode ter números negativos no logaritmando. Então x precisa ser necessariamente maior do que 2. Então a solução não vai ser x menor ou igual do que 3. Vai ser x aberto no 2, fechado no 3, união com o intervalo aberto de 4 até 6. E é isso o método da ondinha. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E só um comentário, esse método funciona sempre, independente da situação. Ei, ei, oh, ei, ei, oh, oh, aqui, ei, ei, oh.